Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na primeira fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje falaremos de pilotos lendários, mas que nunca correram na Fórmula 1. Sim, aqueles pilotos espetaculares, cara, que fizeram muito sucesso, que foram magníficos em outras categorias, mas que não disputaram um GP sequer na Fórmula 1. E faremos a lista hoje, mas para isso teremos que ter alguns critérios. O primeiro, obviamente, é que o piloto não pode ter feito nenhum GP na Fórmula 1. Disputou uma corrida, não vale. Com exceção das 500 milhas de Indianápolis, por motivos que eu acho que vocês já sabem. Não incluiremos aqui pilotos da MotoGP ou das motos em geral, então perdão ao Giacomo Agostini, ao Marc Marques e principalmente ao Valentino Rossi, que já testou pela Ferrari, mas não irei incluir. Vocês também vão sentir falta de pilotos da NASCAR aqui, mas eu não botei por motivos técnicos apenas. Então fica aqui a menção ao Richard Petty, ao Jeff Gordon, ao Jimmy Johnson, ao Dale Earnhardt, que foram grandes pilotos da NASCAR. E não terão brasileiros aqui também por questão de opinião, questão técnica. Mas eu já fiz um vídeo aqui no canal só dos melhores brasileiros que nunca correram na Fórmula 1, é só clicar no card. Então é isso, serão 8 que vamos falar no vídeo de hoje, então sem mais enrolações que já enrolei bastante, bora para o vídeo. Começamos aqui o vídeo com um cara que nunca teve a chance de correr na Fórmula 1, mas é porque quando ele se aposentou nem existia a Fórmula 1 ainda. Se trata de Tazio Nuvolari, um dos melhores pilotos de todos os tempos. Nuvolari começou a correr nas motos aos 28 anos de idade em 1920. Faz tempo. Faz tanto tempo que nem teve a Segunda Guerra Mundial ainda. E o cara era tão absurdo que ele quebrou as duas pernas num treino em Monza. Aconselharam ele a encerrar a carreira, mas ele não aceitou. Aí no dia seguinte, que era o dia da corrida, ele engessado, foi amarrado em sua moto. Nuvolari teve a ajuda dos mecânicos para segurar ele na largada e na chegada. E adivinha? Ele venceu a corrida. O maluco é brabo. Mas obviamente não estamos aqui para falar dele nas motos. E sim dele nos carros, onde ele virou lenda e começou em 1930. Onde foi campeão do Campeonato Europeu de 1932, o principal na época com a Alfa Romeo. Depois foi para uma recém-criada escuderia Ferrari, onde conquistou a primeira vitória da história da Ferrari. Sim, a primeira vitória da Ferrari foi de Nuvolari. Ele venceu quase que todos os grandes GPs da época, com exceção do GP da Tchecoslováquia, porque na época não existiam tantos campeonatos e sim GPs isolados. E ao todo, o Nuvolari teve 40 vitórias em grandes GPs, como diriam na gringa, os Majors. Então foi um cara histórico, lendário, que fez muita história antes mesmo da Fórmula 1 existir. AJ Foyt, você já deve ter ouvido falar esse nome em algum momento, pois saiba que foi um dos grandes pilotos da história dos Estados Unidos. Foyt foi um cara que correu do final dos anos 50 até o começo dos anos 90, uma longevidade incrível, que até como nos Estados Unidos os pilotos teriam uma carreira bem longeva, e que era muito versátil, corria em diversas categorias. Ele corria na Indy, corria na NASCAR, corria de Endurance, enfim, corria de tudo, e sempre bem. E eu vou falar agora a quantidade de conquistas dele. Se prepare. 4 vezes vencedor das 500 milhas de Indianápolis, né, empatado com o Elinho, Brasil, Awan Serpai e Rick Mears. 7 vezes campeão do que hoje é a Fórmula Indy, na época USAC. Venceu a Daytona 500, as 24 horas de Daytona, as 12 horas de Sebring e as 24 horas de Le Mans. E é o maior vencedor da história da Fórmula Indy, com 67 vitórias. Que chegou a correr na Fórmula 1, mas foi quando as 500 milhas faziam parte do calendário. Ou seja, ele fez parte, mas no fim era uma corrida à parte. Então não conta, como eu disse nos critérios lá do começo. E enfim, AJ Foyt foi uma lenda estadunidense e também do automobilismo mundial. O sobrenome Unser é um sobrenome bem comum no automobilismo estadunidense. Afinal, já tivemos o Al Unser Jr., Jerry Unser, Bob Unser, mas iremos falar do Big Al, Al Unser Sr. Al Unser foi outro grande piloto da Fórmula Indy que chegou a correr na Fórmula 1, mas foi uma corrida extra-campeonato em Riverside, então não conta. Ele foi outro piloto com grande longevidade, correndo dos anos 60 aos anos 90, e nesse período conquistou 3 campeonatos da Fórmula Indy, tanto como USAC quanto como kart. E foi mais um que conquistou 4 Indy 500, em 70, 71, 78 e 87. E até hoje o Awan Serpai é o 6º maior vencedor de provas da Fórmula Indy, um cara gigante. Ele também é o único piloto a conquistar a tríplice coroa da Indy, vencendo em Indianápolis, Pocono e Ontário em 78. E no fim também teve uma passagem bem apagada pela NASCAR, mas foi uma lenda norte-americana.
Rick Mears foi outro grande piloto nos Estados Unidos, vários americanos hoje, hein? E esse tinha uma especialidade clara, as 500 milhas de Indianápolis, ali ele foi monstro. Na Fórmula Indy, no geral, ele foi excelente. Tricampeão da kart, venceu 29 corridas no total, apesar do forte acidente em Sunner em 85 que deixou ele mais lento. Ainda assim, foi vice em 89, terceiro colocado em 90. Mas na Indy 500 ele não perdeu ritmo não. Rick Mears é o piloto com mais poles em Indianápolis com 6, com mais vitórias com 4, empatado com outros 3 pilotos que eu já citei antes. E venceu a prova em 3 décadas diferentes, nos anos 70, nos anos 80 e nos anos 90. Um grande piloto que fez história e deu muito trabalho para muita gente boa na época. O rei do Endurance, o Mr. Le Mans, esse é Tom Kristensen, a maior lenda que o Endurance já viu. Tom Kristensen foi piloto dinamarquês que dominou as 24 horas de Le Mans enquanto corria lá. E foram sabe quantas vitórias em Le Mans? 9 vitórias. Tudo isso? 9 vitórias nas 24 horas de Le Mans, o maior vencedor do evento, sendo 6 consecutivas. A última foi em 2013, a sua penúltima participação lá. Fora isso, o Kristensen é o maior vencedor das 12 horas de Sebring, com 6 triunfos gerais e 7 triunfos em classes. Chegou a correr no DTM e vencer corridas. Foi campeão da Fórmula 3 alemã em 91 e da Fórmula 3 japonesa em 93. Ele foi uma lenda do Endurance, mas era um piloto muito completo. E além de tudo, ainda foi campeão do WEC em 2013 com 46 anos de idade. Que pilotaço é e foi Tom Kristensen. A gente reclama do Schumacher vencer os 5 campeonatos consecutivos, o Hamilton vencer os 6 de 7 nos anos recentes, mas imagina um cara vencendo 9 campeonatos consecutivos. Bem, esse foi Sebastian Loeb no Mundial de Rally. É impressionante. Loeb surgiu com força no começo dos anos 2000 no Rally. Cara, ele era absurdo e simplesmente varreu a concorrência. De 2004 a 2012, ele venceu todos os campeonatos. Todos os mundiais. No geral, ele teve 80 vitórias em 184 rallies no WRC. Algo incrível. E ele só parou de ser campeão porque ele desistiu de correr temporadas completas a partir de 2013. Absurdo, velho. Absurdo. E ano passado, por exemplo, ele venceu o Rally de Monte Carlo, ou seja, ainda tá em forma. E ele ia até correr pela Fórmula 1, pela Toro Rosso no GP de Abu Dhabi de 2009. Mas acabou barrado pela Fórmula 1 por não ter a superlicença. Mas até hoje é o maior campeão do Mundial de Rally. Mesmo com outro Sebastian, outro monstro, hoje é coladinho com 8 títulos. Quem viu o final dos anos 2000 e começo dos anos 2010 sabe que Dario Franchitti era quase imparável. Dario Franchitti foi um escocês supimpa que surgiu no automobilismo dos Estados Unidos nos anos 90, ainda na kart. E já na kart se mostrava um baita piloto, foi vice em 99 para o Montoya. Mas foi na transição para a IRL, que voltaria a ser a Indy reunificada, que Dario fez história. De 2007 a 2011, Dario Franchitti foi tetracampeão. E só não venceu em 2008 porque estava na NASCAR. Não deu para Scott Dixon em 2007 e 2009, nem para Will Power em 2010 e 2011. Fora isso, o Franchitti conquistou 3 Indy 500 em 2007, 2010 e 2012. Dario chegou a testar pela McLaren na Fórmula 1 em 95, recebeu uma proposta para ser piloto de testes, mas decidiu focar nos Estados Unidos. E no fim, valeu a pena, 4 títulos da Indy e 3 Indy 500. Se você vê a Indy nos anos recentes, já imaginava que ele estaria aqui, Scott Dixon. O homem que tem pacto, não é possível. O homem começou lá na kart em 2001, mas logo no primeiro ano de transição para a IRL, em 2003, pela Ganassi, ele foi campeão. Assim, de cara. E depois ele se transformou num dos pilotos mais perigosos, regulares e vitoriosos da história da Indy. Quando eu falo perigoso, me refiro ao fato de quando tu menos espera, lá está ele. Achou que eu tava brincando? 6 títulos conquistados em 2003, 2008, 2013, 2015, 2018 e 2020. É o segundo maior vencedor da história da Indy, atrás apenas de AJ Foyt. É o piloto que mais venceu em circuitos diferentes na Fórmula Indy. Ou seja, é monstruoso tanto em oval quanto em circuito de rua,
rua quanto circuito permanente. Foi vencedor da Indy 500 em 2008, fora 5 poles conquistadas no evento. E Dixon chegou a testar pela Williams na Fórmula 1, mas a Williams não quis contratá-lo para 2005. Quem vê a Fórmula Indy sabe que esse neozelandês é inacreditável. E bem, essa foi a lista de 8 grandes e lendários pilotos que nunca correram na Fórmula 1. Obviamente vão faltar alguns, porque foram muitos bons pilotos que passaram batido pela Fórmula 1. Então se você acha que algum merecia entrar nessa lista, coloque aqui nos comentários, concorde e discorde sempre com respeito. E essa foi mais uma lista no canal. Tamo junto! E é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e compartilhe esse vídeo com a sua galera. Não se esqueça de seguir no Instagram, @primeirafilaf1, e de entrar no nosso servidor no Discord. Os links estão aonde? Na descrição. E mande também sugestões aqui nos comentários. Podem enviar à vontade. E é isso, muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. E falou!